tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thiago, é o segundo vídeo do canal e hoje eu trago uma reflexão aqui do Ronaldo Bezerra Júnior, que é alguém um contato que eu sigo no Instagram, que eu gosto muito de algumas declarações, de algumas frases que ele sempre está postando, que ele sempre fala nos vídeos dele, que diz o seguinte: quanto mais perto de Cristo a gente está, menos vontade de jogar pedra a gente tem. Quanto mais próximo de Cristo a gente está, menos vontade de jogar pedra a gente tem. Eu achei muito bacana isso e me veio logo à mente o momento atual que a gente está vivendo, né? Por que o momento atual? Porque é um momento muito tenso e é um dos temas que mais dão confusão, dão discordâncias. Muitas pessoas partem até mesmo para agressão, seja verbal ou física, que é esse momento político eleitoral. A gente acabou de sair do primeiro turno no domingo e daqui a 3 semanas a gente está se encaminhando para o segundo turno e último aqui para eleições presidenciais em alguns estados de governadores e de governadores, né? Então é muito tenso esse momento e eu gostei dessa frase porque assim que eu li ela no Instagram eu falei, poxa, que interessante, né? Quanto mais próximo a gente está de Cristo, menos vontade a gente tem de jogar pedra. E essa pedra pode ser encarada por diversos... tem um simbolismo diverso. Eu encaro muito na questão do julgamento, na questão da acusação, do apontamento, enfim, da análise comportamental do outro, do meu próximo. Ela pode ser vista de diversas formas. Mas o interessante é a gente ler o texto, cujo qual essa frase ela vem daí, né? Dessa passagem aqui, que está no livro de João. Eu gosto muito mesmo de ler a Bíblia, e está na Bíblia essa passagem, né? Então, se você tiver uma Bíblia em casa, seja ela qual versão for, a minha se chama A Mensagem, é a Bíblia traduzida bem atual, com a linguagem bem contemporânea, mas você pode ver na tua que você tiver aí em casa. Está no Evangelho de João, tá? Até saiu aqui, deixa eu voltar aqui, né? O Evangelho de João é o último dos evangelhos, antes ali de Atos dos Apóstolos. Vai lá pelo índice mesmo. O capítulo é o 8 e é do 1 ao 11. Diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. E o que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não resistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ele perguntou. Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta da mulher. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. As pessoas conhecem essa passagem como da mulher adúltera, né, do apedrejamento, né? Jesus está passando ali pelo local com seus discípulos e a multidão traz arrastada uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em flagrante adultério. E aí eles passam a bola para Jesus na tentativa de incriminá-lo, porque era sabido que, pela lei, em casos como esse de adultério, a punição era a morte, e a morte por apedrejamento. Então eles colocam Jesus contra a berlinda na tentativa de acusá-lo, porque se ele fosse contra Moisés, contra a lei, ele seria incriminado naquele momento por blasfêmia, né? A questão é que a maioria ali, cego, não percebiam que à frente deles estava a lei ali, aquele que a escreveu. Enfim, o próprio Senhor, nosso Deus,
encarnado em Cristo, em Jesus, estava ali diante deles, e eles não perceberam esse fato e tentaram incriminar aquele homem, que ele de fato era homem, mas para eles apenas um homem mais, tentando se passar por Jesus. Bom, interessante é que Cristo, enfim, age possivelmente com uma naturalidade muito grande, enfim, apenas desenha algumas coisas, escreve algumas coisas na terra, depois levanta e diz aquela palavra, né? Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse conceito deveria talvez ser usado até hoje, né? As pessoas às vezes enfatizam muito na lei até hoje e esquecem da misericórdia e esquecem de fazer aquilo que a lei não permitia que você fizesse. Acho que a lei não tinha essa capacidade de fazer você interiorizar as questões, de fazer uma reflexão. Entende? A lei era muito para fora, ela muito externalizava, fazia com que você apontasse mais. As pessoas viviam uma olhando para as outras assim. Se você tivesse algum problema com alguém, com teu vizinho, com alguém que você não gostava, você ficava sempre observando a vida para que, se ele caísse em algum erro ao qual você pudesse utilizar a lei para apontar e prejudicá-lo, você o faria. Mas a lei não tinha essa capacidade, a meu ver, na minha opinião, de fazer você refletir as questões. Cristo é muito profundo, né? Com toda a sua sabedoria, ele era muito profundo e ele fazia as pessoas questionarem, ou seja, voltarem para dentro de si mesma, refletirem cada questão. E Cristo diz isso: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pá, é uma bomba que ele lança ali e faz as pessoas ali sentirem tanta vergonha de si mesmas, porque elas estavam com tijolo na mão, não tijolo como a gente tem hoje, naquele tempo não existia, mas pedaços de pedra enorme na mão, pronta para atacar, e se viam diante de si mesmas. Cristo tira aquela lei, aquela máscara julgadora, aquela parede de concreto que te faz você esconder ali atrás covardemente, somente sair para julgar e depois se proteger de novo. E ele coloca as pessoas nuas diante de si mesmas, né? No sentido figurado. E elas percebem que são ruins como qualquer outra pessoa. Talvez, embora não tenham sido apanhadas em flagrante adultério por questão de adultério sexual ou de qualquer outra forma, haviam nelas muitas coisas ruins também, dignas de como a lei dizia, de punição. Então elas não conseguem atirar as pedras. Eu acho que esse conceito hoje, nos dias de hoje, em plena época de eleição, em crise de política muito acirrada, tem que ser colocado em prática novamente. Quanto mais perto de Cristo você se aproxima, quanto mais nós estamos próximos de Cristo, menos vontade a gente tem de atirar as pedras, mas mais vontade a gente tem de ser empático, de tentar entender o que o outro pensa, de tentar entender o outro lado, de tentar entender o que ele propõe a você, sem discriminar por diversas questões como cor da pele, opção sexual ou de qualquer outra forma. Ainda que você entenda, na tua opinião, que a Bíblia te dá razão para isso, você nunca, não tem razão nenhuma hoje para julgar, para tampar pedra, para apontar. Cabe a nós hoje, por aquilo que eu entendo, analisando a vida prática de Cristo, que nós temos que ter muito mais ainda empatia, muito mais ainda ouvidos para ouvir o que o outro tem a dizer, sabe, dar esse direito à resposta para o próximo, sabe. Então, em dias de hoje, saibamos ouvir o diferente, saibamos ouvir aquela postura que é contrária à tua, saibamos ouvir o que o outro tem. Se há argumentação da outra parte, se o outro apresenta argumentos, eu acho muito importante ouvir, por mais que você queira de cara, tenha a tentação de cara de rechaçar, ouça para ver o que o outro argumenta. E se há essa possibilidade, apresente os teus argumentos. E de uma forma ou de outra, mesmo não havendo ali um comum acordo ali ideológico, que de forma alguma perca-se a amizade, a família e valores tão importantes que em períodos como esse estão sendo perdidos, né? Então não ceda à tentação de julgar, não ceda à tentação de atacar em momentos como esses, porque essa frase é muito interessante na palavra do exemplo. Quanto mais próximo de Cristo a gente está, menos vontade de tampar pedra, de tampar aqui em Minas, jogar a gente tem. Então acho válida essa reflexão, fica para mim, fica para você. Enfim, qual é o nosso proceder como cristão em dias tão difíceis, de divergências ideológicas tão grandes, enfim, como este que nós estamos vivendo, né? Analisar perante a Bíblia a imagem de Cristo, aquilo que ele fazia, seu procedimento,
e aquilo que vemos em nós, em primeiro lugar, não está de acordo, pedir a Deus humildemente para trabalhar, porque nós somos humanos mesmo e vamos errar bastante ainda, é da nossa natureza o mal, né? Mas a gente é justificado por Cristo e pode recorrer a Ele a todo momento para nos auxiliar nesse processo. Mas fica aqui o meu desejo mesmo, que a gente julgue menos, que a gente se coloque mais à disposição de ouvir, de ajudar, e embora tenhamos divergências em muitos aspectos, que o amor humano ao próximo, o respeito, a acolhida, possam ser valores cristãos que a gente não negocia, tá? Ok? Fiquem com Deus, muito obrigado. A gente vai falar de muita coisa ainda, tem muitas ideias para falar, mas eu vou logo postar esse vídeo aqui porque tô gostando, cada vez que você começa a falar é como uma terapia também. Está sendo muito bom para mim, eu espero que para você também possa ser muito bom. Deus abençoe a tua noite aí, fica com Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar também para seus amigos, de escrever embaixo aqui o teu comentário. Me pergunte alguma coisa, sei que eu estou aparecendo agora, ninguém me conhece ainda, mas me façam perguntas sobre algum tema, o que eu acho com relação a isso. A gente vai estar trazendo nos próximos canais e você vai estar me dando muita ideia para fazer o conteúdo aqui, tá bom? Fica com Deus, bom sono, Deus te abençoe, que você possa ter uma noite muito tranquila no dia de hoje. Abraços.